Fala, segundo ano, bom dia para vocês, bom dia para todos. Hoje nós vamos iniciar aí, vamos começar a ver um pouco sobre a questão energética aí, não só do Brasil, né, mas também do mundo. Então vamos ver algumas coisas também do Brasil, a questão do petróleo, a questão do carvão que foi utilizado lá ao longo da primeira Revolução Industrial até o início ali da segunda Revolução Industrial. Então vocês viram ali a importância do carvão mineral para o surgimento ali da primeira Revolução Industrial, né? Então, vamos ver um pouquinho aí sobre também essa questão do carvão hoje em dia. Será que ele ainda é utilizado nos dias de hoje? Esse que foi uma importante fonte de energia daquela época. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso daí e um pouquinho sobre as diversas fontes de energia, né? Tanto aí do mundo quanto também do Brasil. O Brasil que é um grande aí, ator internacional no que tange a produção de energia. O Brasil vai hoje em dia estar entre os principais aí produtores de petróleo, né? Hoje em dia aí já com pré-sal, o Brasil que conseguiu crescer muito nesse processo aí de produção, né? Alcançou a autossuficiência de petróleo e está galgando aí cada dia mais novos postos aí no processo de produção do petróleo. Então vamos ver um pouquinho sobre essas características também. Vocês verão aí que, por exemplo, o pré-sal deu ao Brasil aí um importante salto nesse processo aí de produção do petróleo nacional. Vamos ver os estados que são aí mais importantes nesse processo de produção. Então vamos ver algumas características aí sobre a questão energética no mundo, beleza, galera? Então vamos começar aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês da apostila do livro de vocês, para que a gente possa acompanhar juntos aí essa questão das fontes de energia, né, a importância no mundo atual. Então, nós vamos ter o capítulo 16, iniciando o capítulo 16, beleza, galera? Então, nós temos aqui uma imagenzinha bem marcante, né, bem importante, porque ela mostra aqui justamente, né, uma imagem de satélite mostrando uma foto tirada no período noturno, onde se consegue perceber as áreas com maior luminosidade, né? Então, nós temos aqui, ó, as áreas aqui, principalmente aqui, essa partezinha dos Estados Unidos, que vai concentrar grande parte da população e também grande parte das indústrias, né, dos Estados Unidos. Então, nós temos essa área aqui bem iluminada. A Europa, como um todo aqui também bem iluminada, né? Parte da Europa Oriental e também da Rússia bem iluminada. E aqui, se nós olharmos a parte sul, né? O hemisfério sul, nós vamos ver aqui bem pouco iluminada, principalmente algumas partes aqui do Brasil, né, da Argentina também. Nós temos aqui uma outra parte iluminada na África do Sul. Então nós vemos aí que não tem uma iluminação tão forte. O que isso mostra, né? O que essa imagem aí, por que essa imagem é tão importante? Porque ela vai mostrar justamente o consumo de energia, né? Se esses países que são mais industrializados, eles possuem ali um maior processo produtivo, eles possuem uma população ali com mais acesso a bens, por exemplo, né? Com mais acesso a renda e tudo mais, toda essa população ela tende a consumir mais energia. Então, por isso que nós vemos aqui que os países mais industrializados, que os países mais ricos, eles tendem a ter um consumo de energia maior do que os outros países aqui. Por exemplo, os países do hemisfério sul, a gente percebe que o consumo de energia é bem menor do que os países aqui do hemisfério norte. Então, essa é a característica aqui, ó. Vocês podem ver o Japão aqui, ó, bem iluminado, o Japão também, iluminação bem forte ali, certo? Aqui parte da China também. Então, nós temos aí essa característica de utilização de energia no mundo. Beleza, galera? Então, qual a importância aí dessas fontes de energia, né? Qual a importância dela no mundo atual? A gente sabe que para que o mundo possa se mover, ele vai demandar energia. Para que uma indústria possa rodar, ela demanda energia. Para que um automóvel possa rodar, ele demanda energia. Para que um avião possa voar, ele demanda energia. Então, essas energias elas serão muito importantes para o mundo na atualidade, né? O mundo hoje ele não consegue se mover sem essas fontes de energia, né? Quando a gente fala de fontes de energia, a gente tem que lembrar muito do petróleo. O petróleo vai ser uma importante fonte de energia hoje em dia. Ele vai servir tanto para poder movimentar os automóveis, para fazer voar os aviões, mas também para poder gerar energia elétrica. Exatamente. Então, parte da energia elétrica consumida no mundo ela vai ser proveniente aí de combustíveis fósseis e também, e principalmente, o petróleo, né? Então,
o petróleo, o gás natural também vai fazer com que grande parte da energia elétrica seja produzida através das termoelétricas, o diesel também queimando para criar energia nas termoelétricas. Então, é uma importante fonte de energia aí, que a gente percebe que o mundo desenvolvido, né, que ele vai utilizar bastante. Então, quanto mais desenvolvido um país quanto mais sua economia é diversificada, mais demanda por combustíveis, por fontes de energia esses países terão, ok? Então, hoje em dia, né, a sociedade capitalista industrial ela é muito dependente de todas essas fontes de energia, né? Petróleo aqui, ó, carvão, gás natural, como eu falei para vocês, gás natural movimentando aí as indústrias e as usinas termoelétricas, então vão ser empregados massivamente aí para esse processo aí para essa dinâmica desse mundo atual, dessa sociedade atual em que nós vivemos, beleza? Então, vocês aí na casa de vocês estão utilizando o computador de vocês, o celular de vocês, que demandam aí uma fonte de energia, né? Vocês precisam carregar o celular de vocês precisam carregar o computador de vocês, então vocês estão demandando aí uma fonte de energia, a energia elétrica. Essa energia elétrica, ela, grande parte no Brasil, vocês verão que vai ser proveniente de uma matriz hidroelétrica, né? Vai ser uma energia gerada a partir ali dos rios, da água dos rios. Então, grande parte dessa nossa energia vai ser proveniente da matriz hidrelétrica. Mas no mundo, nós temos aí muitos países que dependem muito dos combustíveis fósseis para a geração de energia. É o caso dos Estados Unidos, da China e diversos países do mundo que dependem muito dos combustíveis fósseis para a geração de energia, galera. Então, vamos lá, vamos ver que as principais fontes energéticas, né, que nós temos aí na atualidade. Vocês podem ver aqui que nós temos algumas fontes aqui, ó, produção de energia no mundo, né? Hidroeletricidade correspondendo a 6,8%, nuclear a 4,4%, carvão aqui, ó, carvão 30% da energia produzida no mundo provém ali do carvão mineral, galera, que é lá da primeira revolução industrial, ou seja, essa primeira revolução, onde o mundo começou a descobrir as fontes de energia ali, o carvão mineral vindo aí com grande força. Então, o carvão mineral até hoje sendo um importante ator aqui, ó, na geração de energia. Hoje em dia, o gás natural também concentrando grande parte também dessa produção de energia. E aqui o petróleo aqui sobressaindo com 32,6%, petróleo que é muito importante na produção de energia do mundo, né? Movimentação aí de máquinas, movimentação de motores, geração de energia elétrica, o petróleo vai ser importante nessa matriz energética mundial. E olha aqui, ó, os maiores consumidores de energia, olha aqui, a China aparecendo hoje em dia em primeiro lugar, né? Anteriormente, até alguns anos atrás, os Estados Unidos eram os principais consumidores de energia do mundo, né? Obviamente, tem um parque industrial muito grande, tem uma população que consome muita energia, então eles eram, né, grandes consumidores, só que hoje em dia a China passou, a China que tem uma população imensa, 1,4 bilhões de pessoas, então é uma população muito grande e também hoje em dia concentra um parque industrial muito grande e com isso consome bastante energia. Então a China, né, Estados Unidos aqui, ó, seguido da Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Brasil aqui, ó, aqui atrás, então vocês percebem que a comparação desses primeiros colocados com o Brasil não é um grande consumidor mundial, mas figura aqui entre os principais consumidores de energia do mundo. Obviamente, o Brasil tem uma população grande, 210 milhões de habitantes, tem também um parque industrial bem diversificado, também é um grande consumidor de energia, obviamente, mas não se compara a esses primeiros colocados, que serão aí países muito industrializados, que têm populações bem consideradas. A China, como eu falei com vocês, com 1,4 bilhões de pessoas, os Estados Unidos com 345 milhões de habitantes, a China com 1,2 bilhões de pessoas. Então, temos aí populações bem grandes que, obviamente, vão consumir muita energia, vão demandar muita energia aí, certo? Então, o carvão, né, fonte histórica de energia, como eu disse para vocês, o carvão vem sendo utilizado lá desde o século XVIII, né? Desde o processo ali da primeira revolução industrial, ele queria movimentar ali a indústria têxtil, iria movimentar aqui as Marias de Fumaça, né? O transporte surgindo ali, esse transporte aqui ferroviário surgindo e tendo o carvão mineral ali como grande motor aí, como grande
como uma forma ali de movimentar esse maquinário. Então, nós tínhamos aí o carvão mineral surgindo nesse período, mas desde o século XVIII até hoje ele ainda vem sendo largamente utilizado. O carvão mineral, que é um combustível fóssil, é um combustível não renovável, porque, né, o meio ambiente ele não consegue refazer, né, esse combustível, né, produzir em seu subsolo de uma forma rápida. É um combustível que leva milhões de anos para poder surgir, para poder ser renovado. Então, é um combustível não renovável e é extremamente poluente. Então, até hoje, né, grande parte do mundo ainda utiliza esse carvão mineral, seja ali para a produção de energia elétrica, né, por exemplo, na queima e na geração ali de energia elétrica, ou seja também aí para a indústria como um todo, indústria metalúrgica, indústria siderúrgica, para movimentar os fornos dessas indústrias aí. Então, nós temos a utilização em larga escala desse combustível, que é o carvão mineral, como vocês viram aqui em cima, ó, ainda corresponde uma grande parcela aqui da produção de energia mundial. E olha aqui os principais produtores, né? China tinha que aparecer aqui, obviamente, uma grande consumidora dessa fonte de energia, os Estados Unidos, né? A Índia, olha aqui a Austrália, Indonésia, a Rússia, enfim, nós temos aí grandes produtores dessa fonte de energia que é o carvão mineral, e aqui os dois maiores consumidores de energia no mundo são os dois maiores produtores também desse combustível fóssil que ainda vem sendo largamente utilizado no mundo, extraído, né? Então, ainda constitui uma importante fonte de geração de energia, principalmente ali para geração de eletricidade, como eu falei para vocês também, ali para as indústrias, para que elas possam queimar esse carvão e possam aí alimentar seus fornos, né, seus altos fornos aí, como é o caso da indústria siderúrgica, da indústria metalúrgica, que precisa de toda essa geração de energia ali para o seu processo produtivo, galera. Então, nós temos aqui um processo, né, como que acontece aqui o processo de formação dessas reservas aí de carbono para a formação do carvão mineral. Então, vocês podem ver aqui, ó, que isso aí leva cerca de 300 milhões de anos. Então, isso explica o porquê que é um combustível não renovável. A gente não consegue esperar mais 300 milhões de anos para se formar novas jazidas de carvão mineral. Então, à medida que se extrai esse mineral, ele vai se acabando, ele vai reduzindo, né, até que ele chega ao fim, né, e a gente não consiga mais extrair esse tipo de combustível, né? Então temos aqui esse processo de formação aqui desde ali desde quando há esse processo ali de soterramento do carvão mineral até aqui o aprisionamento desse carvão, e aí também o processo de temperatura também e pressão dessas camadas acima do carvão aqui, que acaba formando essa matéria orgânica endurecida. Então temos aí o esqueminha mostrando um pouco sobre esse processo, e nós temos aqui as classificações do carvão, né, a produção brasileira, né, temos aqui os tipos aqui que tem um maior grau de pureza, né? Então aqui com o antrocito com 95% de carbono, então tem um potencial de geração de calor bem intenso, bem forte, né? A hulha, o carvão bituminoso, entre 75% e 90%. Né? É o carvão mais abundante, mais consumido pelas indústrias, né? Além de ser utilizado aqui para geração de energia elétrica. Então, é um carvão aqui também uma característica de geração de calor também bem intenso, então é bem importante para a indústria. O lignito com um teor de 60 a 75 e o turco de menor poder calorífero, com cerca de 55% de carbono em sua composição. Então, tem aí essa caracterização dessa característica aí, ou melhor, tem essa caracterização da produção de carvão, a caracterização aí dos tipos de carvão mineral que podem ser encontrados no subsolo, né? E o Brasil ele vai abrigar apenas 0,7% dessas reservas mundiais de carvão. O estado do Rio Grande do Sul vai corresponder aí por grande parte dessa produção nacional, né? Então, o estado do Rio Grande do Sul, grande parte dessa produção está concentrada aí, 90% está concentrada no Rio Grande do Sul. O restante vai estar ali nos estados de Santa Catarina, também vai ter uma produção, né, em alguns outros estados no Brasil, mas grande parte desse carvão mineral ele vai ser produzido no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, beleza? Então, e também grande parte desse carvão ele vai ter um baixo teor de carbono, então gera
um teor ali de poder calorífero menor, né? Não vai ter um poder calorífero tão grande, e grande parte vai ser destinado à queima nas usinas hidrelétricas, ou melhor, nas usinas termoelétricas, que vão queimar esse carvão mineral e vão, na medida que queima esse carvão, ela vai aquecendo a caldeira, e esse vapor gerado ele vai gerando energia elétrica. Então, um processo aí de produção de energia elétrica que vai utilizar o carvão mineral. E eu lembro para vocês que o carvão mineral é um dos combustíveis mais poluentes que nós temos no mundo. Então, quando a gente fala aí de matriz energética, né, que hoje em dia se fala tanto de uma matriz energética limpa, é importante que nós lembremos que esses combustíveis fósseis, eles têm esse poder aí de poluir, né, muito grande. Então, petróleo, carvão mineral, os derivados do petróleo, eles vão poluir bastante. Então, quando a gente fala aí de combustíveis renováveis, né, principalmente a energia eólica, a energia solar, né, a energia aí, por exemplo, através da queima do etanol, né, que é proveniente da cana-de-açúcar, todas essas são fontes de energia menos poluentes e são mais brandas aí nesse processo de poluição. Então, são mais interessantes para o processo de geração de energia elétrica, para o processo aí de movimentação das indústrias, para aí a movimentação dos automóveis. Então, é importante a gente lembrar que os combustíveis renováveis são a melhor opção para o meio ambiente. Beleza, galera? E o carvão mineral, junto com o petróleo, vão fazer parte aí dessa fonte de energia não renovável, né? Fonte de energia proveniente de combustíveis fósseis, beleza? Então, nós temos então aqui no Brasil grande parte dessa produção de carvão mineral lá na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. O petróleo, a base energética na atualidade, todo mundo sabe, todo mundo compreende aí que o petróleo, como eu disse lá em cima, o petróleo vai ser uma importante fonte de energia no Brasil, uma importante fonte de energia no mundo. Então, nós temos aí grande parte dessa energia mundial proveniente do petróleo, né, seja para movimentar aí, um automóvel, seja para movimentar um caminhão, seja para fazer um avião voar, seja aí para poder girar, por exemplo, uma turbina de uma termoelétrica. O petróleo ele vai ser muito utilizado aí através, obviamente, dos seus derivados. Então, nós vamos ter aí um recurso natural, não renovável. Também o petróleo leva milhões e milhões de anos para que se forme. Então, não é possível que nós aguardemos aí o petróleo se formar após nós retirarmos esse petróleo do nosso subsolo. Então, a gente sabe que é um recurso finito. Vai chegar um momento que esse recurso ele tende a acabar devido à sua característica ser não renovável. Certo? Então, nós temos aqui novamente, né, um esqueminha mostrando o processo de formação desse petróleo, né, através aqui da acumulação de zooplânctons, de fitoplânctons no fundo dos mares, né, depois, posteriormente, o processo de sedimentação acima desses restos orgânicos e a compactação, e também o processo de temperatura das áreas inferiores da Terra fez com que grande parte desses restos orgânicos eles acabassem ali virando petróleo. Então, nós temos aí esse esqueminha que mostra como que é a formação desse hidrocarboneto, né? O petróleo e seus derivados, a gente sabe que não extrair o petróleo lá do fundo do oceano, por exemplo, aqui no Brasil, né, que grande parte da nossa produção vai estar relacionada às áreas de plataformas continentais, ou seja, a nossa extração é no leito oceânico, só que não é simplesmente retirar o petróleo de lá e colocar ele no tanque do carro que o carro vai movimentar. A gente sabe que existe um processo de refino que faz com que nós tenhamos ali os derivados do petróleo. Nós temos o querosene, nós temos a gasolina, diesel, nós temos diversos derivados do petróleo e que desses derivados eles vão ser extraídos através de um processo de refino, né? Refino aí que vocês possivelmente já ouviram falar, a refinaria de Duque de Caxias, por exemplo, é muito conhecida, muito próxima de São João, né? Então aqui de São João, então é uma refinaria que faz justamente esse processo de refino ali, de retirada ali do petróleo ali, retirando ali do petróleo, né, diversos outros componentes aqui, né, o nafta, a gasolina, o querosene, o diesel, os óleos lubrificantes, enfim, tudo isso aí através desse processo de refino, onde se pode obter esses derivados do petróleo.
O estudo dos produtos derivados do petróleo, né? Temos aqui diferentes profissionais que vão atuar nesse ramo da indústria petroquímica, né? Bioquímicos, farmacêuticos, né? Que vão estudar e que vão estar atrelados a diversos tipos de indústria, né? Indústria farmacêutica, indústria petroquímica, indústria cosmética, indústria de tecidos, de plásticos, de polímeros, enfim, nós temos aí todas essas indústrias atreladas aí ao petróleo, né? O petróleo sendo muito importante para todas essas indústrias. Sigamos aqui, né? Produção e comércio mundial de petróleo. A gente sabe que o Brasil, hoje em dia, ele ainda não está aí entre os grandes produtores de petróleo, embora tenha descoberto a camada pré-sal. Nós temos aí um potencial de produção muito grande, embora nós não tenhamos ainda atingido todo esse potencial. Mas no comércio mundial nós temos países aí que são grandes produtores de petróleo, principalmente os países do Oriente Médio, né? Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, são grandes produtores de petróleo no mundo. Justamente esses países ali do Oriente Médio. Temos outros países aí que figuram também como grandes potências, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Rússia, que vão figurar como grandes produtores de petróleo no mundo. E temos aqui mostrando como que é essa rota do petróleo no mundo entre os países produtores indo em direção aos países consumidores, como vocês podem ver por essas setinhas aqui, grande parte do petróleo russo aqui indo em direção à Europa, ali os países da União Europeia, os Estados Unidos aqui também recebendo muito petróleo também do mundo, né? Enfim, nós temos aí os países aqui do Oriente Médio, grande parte do petróleo consumido ali no Sudeste Asiático proveniente do Oriente Médio, grande parte do petróleo consumido na China proveniente do Oriente Médio. Enfim, nós temos aí diversas rotas desse petróleo no mundo que mostram justamente as áreas produtoras e as áreas consumidoras no mundo. Como eu disse para vocês, os países, como nós vimos lá em cima, naquele primeiro mapinha que mostra o consumo de energia no mundo, nós vemos que os países do hemisfério norte são os países que mais consomem, né? São os países que mais demandam energia. Então, obviamente, os países do norte eles vão demandar a maior parcela aí desse combustível fóssil, dessa fonte de energia que é o petróleo. Então, os países do norte serão aí grandes consumidores. Aqui nós temos os maiores produtores e consumidores de petróleo do mundo, como vocês podem ver aqui, Estados Unidos, que é um dos maiores produtores aqui, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Canadá, China, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, Venezuela, México, enfim, nós temos aí grandes produtores de petróleo no mundo. Nós temos também os grandes consumidores do petróleo no mundo. Obviamente aqui, Estados Unidos aparecendo na primeira colocação, a China na segunda colocação, são países que demandam muita energia, como eu disse para vocês. Japão também, um país altamente industrializado, demanda muita energia para poder movimentar essa indústria, né? A Índia, o Brasil, a Rússia, a Arábia Saudita, a Coreia do Sul, Canadá, a Alemanha, enfim, nós temos aqui diversos consumidores, mas obviamente o destaque aqui para esses países que vão ser os principais consumidores. Os Estados Unidos aqui consumindo muito petróleo, tem uma indústria muito diversificada, tem um parque industrial muito grande, tem uma população muito grande que demanda muita energia e, obviamente, vão consumir muito petróleo aí no mundo. As grandes multinacionais do petróleo, também é importante a gente conhecer, né? O grupo das 7 irmãs, que vai ser composto aqui pelas empresas estadunidenses ExxonMobil, Standard Oil, Texaco e Gulf, e a britânica British Petroleum e a holandesa Royal Dutch Shell, que passaram a ser denominados o grupo das 7 irmãs, que eram as principais indústrias produtoras de petróleo no mundo. Elas pagavam royalties para os países para poder consumir o petróleo retirado aí, ou melhor, para poder produzir esse petróleo desses países, né, para poder retirar esse petróleo, e a partir disso eles pagavam alguns royalties para esses países, só que elas controlavam muito a produção nesses países, né? Então acabou gerando aí alguns atritos geopolíticos aí mundiais.
E nós tivemos aí posteriormente a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi fundada na década de 60, justamente para ir contra esse oligopólio aqui das sete irmãs. Então foi uma forma aí geopolítica dos principais países que tinham aí grande parte das jazidas de petróleo controlarem melhor o seu processo produtivo, né? Formarem ali uma junção dos principais países produtores, e para que eles pudessem ir contra esse oligopólio desse grupo das sete irmãs ali, que eram formados principalmente que eram formados por empresas de países desenvolvidos, né? Porém, grande parte do petróleo não estava ali nesse rol de países desenvolvidos, muito pelo contrário, nós tínhamos aí países do Oriente Médio, países da África, né? Tínhamos também ali a Venezuela, né? País da América do Sul, enfim. Então foi uma forma aí desses países controlarem melhor essa produção de petróleo no mundo. E, inclusive, lá na década de 70, a grande crise do petróleo foi causada justamente por esses países, quando esses países decidiram reduzir a oferta mundial de petróleo. Então, isso acabou ocasionando um aumento no preço do petróleo. Lei da oferta e da procura, lembram disso? Lei da oferta e da procura, se a oferta reduz, o preço vai aumentar, né? Então, nós temos ali esse aumento dos preços aí, devido a essa política aí da OPEP na década de 70, que causou esse grande problema, essa grande crise do petróleo, né? Então, vai reunir aqui, a OPEP, né, vai reunir aqui 12 países, né, 6 localizados lá no Oriente Médio, 4 na África e 2 na América Latina, aqui Equador e Venezuela. Então, nós temos aí a formação da OPEP, que corresponde por grande parte das reservas mundiais. Olha aqui, ó, 75% de todas as reservas de petróleo do mundo fazem parte desses países da OPEP, e 40% da produção mundial está atrelada a esses países da OPEP. Então, vocês percebem que a OPEP é uma organização muito importante nesse mundo atual, porque ela vai controlar grande parte do petróleo produzido no mundo. Se a OPEP decidir, por exemplo, elevar a produção, aumentei muito a produção, tem uma oferta muito grande de petróleo no mercado, significa que o preço ele tende a cair. Lei da oferta e da procura, né? Se você tem muito, se essa quantidade é muita, a oferta é muita, o preço reduz. Mas se a oferta é pouca, o preço ele acaba o quê? Aumentando. Então, a lei da oferta e da procura, e nessa característica aí, nessa questão do petróleo, existe aí uma questão geopolítica muito importante ligada aí nessa questão, porque é a energia que move o mundo, né? Então, o mundo inteiro depende dessa produção de petróleo. Então, é importante aí essa questão aqui da OPEP e dessa quebra do oligopólio que existiam aqui com as sete irmãs, empresas que até hoje continuam existindo, que até hoje desempenham um poder muito grande na produção de petróleo. Obviamente, vocês conhecem a Shell, por exemplo, né? Então, são países que são empresas que detêm um grande poder ainda no mundo atual. Beleza? Nós temos aqui as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a Arábia Saudita ali com quase 265 bilhões de barris de petróleo, o Irã, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes, a Venezuela, a Rússia, Líbia, enfim, nós temos aí as maiores reservas de petróleo do mundo em bilhões de barris. O Brasil está aqui na 15ª posição, com quase 14 bilhões de barris, né, de reserva de barris de petróleo já identificados, né, sem considerar as reservas de Tupi, Júpiter e Carioca, que compõem ali a chamada reserva pré-sal. Vocês verão mais à frente que o Brasil, comprovando todo esse potencial de reservas de petróleo, o Brasil ele saltaria muitas casas aqui na produção de petróleo, uma vez que a camada pré-sal realmente se mostrar viável, realmente se mostrar ali com grandes reservas, o Brasil teria um salto nessa produção mundial. A produção de petróleo no Brasil, né? A produção de petróleo no Brasil ela começa principalmente lá na década de 50, né? O Brasil tentando aí se desvincular desse processo de importação, somente importação de petróleo, né? Então,
lá na década de 50, surge a Petrobras, né, com o propósito de diminuir a dependência nacional do petróleo importado. Então, era uma forma de começar a produzir no país para evitar a importação do produto, né, uma vez que se sabia que era um produto muito importante para o desenvolvimento do país, devido aí à sua questão, né, como surgindo como um grande motor dessa segunda revolução industrial. Então, o petróleo, obviamente, seria muito importante para o Brasil. Então, lá na década de 50, um período que o Brasil estava ali se industrializando muito fortemente, né? Então, surge ali a Petrobras como forma ali de alavancar essa nossa indústria de base, né, que era composta ali veio após ela, né, as petroquímicas, as siderúrgicas, as metalúrgicas, né, num projeto ali que foi justamente de industrializar o Brasil. E a Petrobras, como sendo uma indústria de base, ela não poderia faltar, né? Então era importante que tivesse a indústria de base, e a Petrobras e a indústria do ramo do petróleo era uma dessas indústrias que iria fazer com que as demais indústrias surgissem na esteira aí dessas indústrias de base. Então, temos aí na década de 50 como marco aí para o surgimento, né, dessa indústria petroquímica no Brasil, e grande parte aí desse petróleo produzido no Brasil, ele hoje vai estar atrelado à chamada bacia, a plataforma continental marítima, ou seja, uma parte mais próxima ao litoral, a parte mais próxima do continente, onde se extrai grande parte do nosso petróleo nacional. E o estado do Rio de Janeiro é o principal produtor de petróleo. Aqui mostra 80%, hoje em dia essa produção está na faixa de 70%. O estado do Rio de Janeiro reduziu um pouco a sua participação, até porque nós temos hoje em dia a Bacia de Santos, que pega São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então nós temos aí já uma divisão mais uma divisão melhor, uma melhor divisão, né, nessa produção de petróleo. Porém, o estado do Rio de Janeiro continua sendo um grande produtor nacional aí de petróleo, justamente nas áreas da plataforma continental, nas áreas aí de bacias sedimentares dentro do mar, né, na chamada plataforma continental marítima. Então, temos outros estados, como eu falei para vocês, São Paulo e Espírito Santo também vão corresponder a uma parte, hoje em dia, maior da produção de petróleo, né? Rio Grande do Norte, Bahia, temos aí outras áreas também de extração de petróleo no Brasil, né, mas grande parte desse petróleo vai vir justamente da plataforma continental e, obviamente, grande parte dele aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? Temos ali a Bacia de Campos como grande produtora nacional já há muito tempo, né, uma das maiores produtoras nacionais, figurando como a maior produtora nacional ali de petróleo, né? A Bacia de Campos, uma área com grande quantidade de reservas de petróleo. Hoje em dia, a Bacia de Santos já surgindo ali como grande potencial também, e já se extraindo bastante petróleo também dessa Bacia de Santos. Né? Isso faz com que o Brasil ele consiga mais à frente, né? Vocês verão ali que o Brasil vai conseguir a chamada, vai conseguir aqui, deixa eu mostrar para vocês, autossuficiência em petróleo, principalmente devido aí ao surgimento aqui dessa bacia de Santos aqui, que vai ser muito importante para essa autossuficiência, ou seja, o Brasil ele passa a produzir praticamente a mesma coisa que ele demanda, né, que ele precisa ali para a sua indústria, para a geração de energia. Então, o Brasil ele vai se tornar autossuficiente, principalmente por conta dessa descoberta desses campos da camada pré-sal, galera, beleza? Então, vemos aí a importância do petróleo também para a indústria nacional, o petróleo também para a geração de energia no Brasil. Beleza? Então, temos aqui um gráfico que mostra a produção de petróleo no Brasil entre 2004 e 2014, e vocês podem ver que o Brasil ele tem alavancado muito a sua produção diária de barris de petróleo, e isso mostra, né, o nosso potencial de geração, de produção dessa fonte de energia que é tão importante para o desenvolvimento brasileiro. Beleza, galera? Então, aqui nós temos aí uma outra informação, né, que embora não exerçam, a Petrobras, né, embora não exerça um monopólio dessa indústria do petróleo, né, da indústria de produção, de refino, ela vai ser a principal empresa do segmento, né, controlando as refinarias, boa parte da distribuição de combustíveis e derivados no Brasil. Temos, obviamente, outras empresas como Shell, Texaco, temos a British Petroleum atuando aqui no Brasil, temos outras empresas atuando aqui no Brasil também, só que
a Petrobras, ela, obviamente, né, uma estatal brasileira, vai ser uma importante empresa aí que vai atuar nesse ramo do petróleo do Brasil, vai controlar grande parte aí do processo de refino, do processo de distribuição, de exploração do petróleo no Brasil. Aqui nós temos um mapinha das áreas produtoras no Brasil. Aqui grande parte das áreas, como eu falei para vocês, aqui nas áreas da Bacia de Santos, Bacia de Campos, de Bacia do Espírito Santo. Então, inclusive aqui a Bacia de Santos, que recebe esse nome de Bacia de Santos, mas uma parte dela está vinculada aqui ao estado do Rio de Janeiro. A parte dessa Bacia de Santos é do Rio de Janeiro. Essa Bacia de Campos também, grande parte dela é do Rio de Janeiro. Então, vocês percebem o porquê do estado do Rio de Janeiro corresponder por tão expressiva produção de petróleo no Brasil. Aqui nós temos as áreas de refinarias, aqui, ó, as refinarias espalhadas pelo Brasil. Temos muitas refinarias, principalmente aqui na área costeira brasileira, até porque grande parte do petróleo produzido está na área costeira. E nós temos algumas áreas aqui, ó, de produção em terra, né, aqui na Bahia, né, nós temos aí aqui no Rio Grande do Norte, áreas de produção aqui no Amazonas, ó, áreas de produção de petróleo nas áreas continentais e não nas áreas oceânicas, né? Então, mas aqui, ó, são poucas, aqui vocês podem ver, poucas áreas de produção continental, mas grande parte da produção aqui vai estar justamente na plataforma continental, pessoal. O Brasil, a autossuficiência do petróleo, como eu disse para vocês, o Brasil ele vai ser autossuficiente hoje em dia na produção do petróleo, só que grande parte desse petróleo que o Brasil produz não é um produto tão bom para o refino, né? Até porque as nossas refinarias elas são muito antigas, elas não têm uma tecnologia ainda tão desenvolvida ao passo de refinar esse petróleo, que é um petróleo mais pesado. Embora o Brasil ele tenha essa autossuficiência, significa que grande parte aí, que o Brasil vai produzir justamente a quantidade que ele ali vai demandar. Só que a gente ainda demanda importar alguns derivados do petróleo, porque o nosso petróleo, e grande parte dele é petróleo pesado, é um petróleo de mais difícil refino, né, que é um refino também até mais caro, e que as nossas refinarias não atendem aí a necessidade tecnológica para poder refinar com viabilidade econômica esse petróleo. Então, embora nós tenhamos essa autossuficiência, a gente ainda depende de um pouco desse petróleo aí, de um pouco desses derivados importados aí para poder atender a nossa demanda interna. Então, a gente vai ter essa caracterização do nosso petróleo. Temos petróleo leve, né, que vai ser produzido por grande parte dos países do Oriente Médio, pela Venezuela. Petróleo leve, que é de fácil refino, que é muito barato esse refino, e com isso esses países tendem ali uma competitividade maior nessa exportação desse petróleo, nessa produção desse petróleo. O Brasil produz um petróleo um pouco mais pesado, né, que é mais difícil refino, se torna mais caro esse refino, então não é tão competitivo aí no cenário externo, por exemplo. Né, mas principalmente porque a nossa indústria, as refinarias brasileiras, elas são muito antigas e não tem uma tecnologia que faça com que se torne mais barato esse processo de refino. Beleza? Então nós temos aqui, inclusive, ó, uma refinaria, né? A imagem de uma refinaria, que é justamente onde se faz aí a separação desse petróleo, a criação ali da gasolina, do querosene, enfim, onde nós temos aí o refino do petróleo transformando em derivados. O potencial de exploração da camada pré-sal, pessoal, isso é muito importante, porque essa camada pré-sal, que ela tem aproximadamente aqui 200 quilômetros de largura, é uma área muito grande, com 800 quilômetros de extensão, né, que pega desde os estados do Espírito Santo, Santa Catarina, né, enfim, entre os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. Então, passa lá para o Espírito Santo, vai Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, nós temos ali nessa extensão aqui da camada pré-sal, olha aqui, ó, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então nós temos uma grande extensão, uma grande área aqui com essa camada pré-sal, onde se pode extrair muito petróleo da chamada camada pré-sal, que é uma camada ali com uma profundidade maior. O petróleo está abaixo dessa camada de sal, por isso que é chamado de camada pré-sal, porque está abaixo dessa camada pré-sal. Então, é um petróleo também que ele demanda ali um custo de extração maior do que um petróleo, por exemplo, que é extraído da área continental, né? Imaginem vocês uma plataforma extrair petróleo a uma profundidade muito grande, aqui, ó, entre 5 e 7 mil metros. Imagina, 5 e 7 mil metros é equivalente entre 5 a 7 quilômetros
de profundidade, né? Só para que a gente faça uma comparação, é como se fosse aí do Fluminense, por exemplo, até o centro de São João, né? Daria aí entre 5 e 7 quilômetros, mais ou menos. Então, vocês conseguem perceber a profundidade que essas tubulações precisam alcançar, né? Que se faz ali a retirada desse petróleo. Então, existe um custo de operação, existe um custo de extração extremamente alto, né? Então, tem um petróleo ali que tem esse custo maior, mas que existe uma viabilidade econômica, sim, para a extração desse petróleo, né? E isso faz com que o Brasil ele tenha ali uma reserva muito grande, uma reserva estimada muito grande. Eita, ficou ruim aqui essa imagem, mas nós vamos conseguir ver mais ou menos. Então, nós temos ali, por exemplo, o Campo de Tupi, na chamada pré-sal, que ele vai ter aí entre 12 e 30 bilhões de barris, né? Então, nós temos aí uma expectativa de produção e de reservas de petróleo que chega próximo a 100 bilhões de barris de petróleo. Só para que a gente faça um link lá em cima, deixa eu voltar aqui com vocês aqui, deixa eu ver se está perto, vamos lá. Olha aqui, ó, se o Brasil hoje ele tem 14 bilhões de barris de petróleo e ele conseguir localizar mais 100 bilhões, significa que o Brasil ele sai aqui da 15ª posição na produção, ou melhor, nas reservas de petróleo do mundo, ele salta aqui da 15ª para a 3ª ou 4ª posição entre as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, isso mostra que o Brasil tem um potencial ali de reservas de petróleo no mundo muito importante, muito expressivo, vai ser uma das principais descobertas de petróleo do século XXI. Então, o Brasil aí ele surge como um grande, um importante ator nesse cenário geopolítico do petróleo, da geração de energia. Então, isso é muito importante para que vocês saibam, que vocês tenham conhecimento, né, que o Brasil pode saltar aí nessa produção, ou melhor, tanto na produção quanto também na quantidade de reservas de petróleo no mundo, e isso faz do Brasil um dos principais atores aí, né, nesse cenário geopolítico, né, na geração de energia. Como vocês viram, né, a produção de energia, essa geração de energia é muito importante para a movimentação da indústria, para a movimentação aí para o desenvolvimento de um país. Então, é importante que esse país ele tenha ali uma autossuficiência na produção, para que ele consiga exportar essa produção, ou seja, para que ele consiga ali suprir a sua demanda e ter o suficiente ali, um excedente para que possa vender, para que possa exportar, para que possa gerar riquezas. Então, essa é uma importante aí, informação, um importante conhecimento que vocês precisam ter a respeito dessa questão energética, né? Energia, movimento, indústria, movimento, economia, faz crescer o país, faz desenvolver o país. Então, essa questão energética é muito importante, é muito cobrada aí em questões de vestibulares, em provas, enfim, é importante que vocês conheçam, galera. Então, vimos um pouco aí sobre essa questão aí do petróleo, do carvão mineral, um pouco sobre esses dois combustíveis fósseis não renováveis, altamente poluentes, obviamente, né, como eu disse para vocês. E, posteriormente, nós vamos ver um pouco sobre energia hidrelétrica, energia eólica, energia solar, vamos dar continuidade a essa questão, mas por hoje é só. Vou estar passando para vocês lá a lista de exercícios. Façam qualquer dúvida, me perguntem lá no Zap, depois é só falar comigo. Falou, galera? Então, é isso aí. Um abraço, até a próxima aí, galera. Valeu!